Olá, gente, sejam muito bem-vindos a esse programa maravilhoso, ao WA Podcast. E é uma alegria ter cada um de vocês aqui com a gente nessa audiência. Se você está chegando agora, já se inscreve aí no canal, deixa um like, coloca aí depois nos comentários o que você achou desse bate-papo interessantíssimo que nós vamos ter hoje, porque na ocasião quero dar boas-vindas aqui também para o nosso amigo, cliente aqui da WA Investimentos, o nosso parceiro Isaac Jacob. Também seja muito bem-vindo, Isaac. Obrigado aí, obrigado Wesley, valeu a toda a galera que está assistindo a gente, com certeza vai ser um bate-papo muito legal e a gente vai passar alguns conteúdos aqui que vai acrescentar bastante. Com certeza, olha só galera, o Isaac vai contar um pouquinho da trajetória dele empresarial como empreendedor. Ainda há pouco a gente estava conversando ali e ele disse assim, Wesley, eu sou empreendedor desde sempre, eu acho que eu já nasci empreendendo e eu tenho certeza que a história de vida dele vai emocionar você também do outro lado. Então fica ligadinho com a gente. Isaac, vamos lá, Isaac, me conta um pouquinho da sua história. E olha, isso aqui para mim também vai ser novo. Conheço o Isaac, mas a gente nunca entrou nos detalhes, né, Isaac? Sim. Sabe de onde você veio, onde você nasceu, né? Conta um pouquinho da nossa história, quem é o Isaac, da sua família, do seu berço. De repente o Isaac nasceu em berço de ouro, eu não sei. Não que... E é engraçado também, né, Isaac? Quando a gente fala... Tem pessoas que têm um certo meio que bloqueio em falar que nasceu até mesmo berço de ouro. Nada contra também, né? Nada contra. Eu quero que a minha filha possa ser lá na frente. Papai me deu um berço de ouro. Eu vou ficar feliz. Nada contra. E também tem muitos que vieram de um lar humilde, trabalhou, venceu, que também é mérito, mas ninguém tem que ser desmerecido. Conta um pouquinho, Isaac, da sua história, de onde você veio, sua idade, pai de família, casado. Conta pra gente um pouquinho. Bom, meu nome é Isaac, tenho 44 anos, sou o CEO da Vali do Cadastro, sou teólogo, sou construtor, estamos nesse empreendedorismo aí desde sempre. Eu sou casado com a Michele Medeiros, sou pai do Vitor, sou casado há uma década. Quantos anos? 10 anos casados? 10 anos de casado, tenho um filho, Vitor Lucas, e nasci em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, mas não conheço, até porque eu nasci de família humilde e naquela época nós víamos para São Paulo, minha mãe trouxe nós e os meus irmãos, chegando em São Paulo para ganhar a vida. Então eu vivi toda a minha fase da adolescência em São Paulo. E de São Paulo para cá eu tinha um sonho que era ser militar, e aí por isso que eu vim para cá e de lá para cá, de 95, 96 que eu cheguei aqui. Tinha quantos anos quando você chegou em Brasília? Cheguei aqui com 15 anos. 15 anos e, na verdade, em Lusiânia, Goiás. Doido para entrar no militarismo. E nunca assinei carteira. Nunca assinou carteira? Nunca assinei CLT. Eu nunca assinei minha carteira também. Nunca assinei e daí foi a minha trajetória, né? Eu fui militar há alguns anos. Militarismo, você não assina carteira e saindo do militarismo eu entrei na vida do empreendedorismo. Cara, que salto, então. Saiu Porque nós estamos falando de um sonho que era ser militar. Sim. Tá, mas e aí? A pergunta que eu vou fazer, agora já sabendo, você veio do Pernambuco, praticamente não viveu em Pernambuco, foi para São Paulo, chega em Brasília com 15 anos, ficou no serviço militar até que idade? Fiquei até 21 anos, de 18 a 21, quase 22, ali deu 3 anos e meio. Aí eles dispensam, não pode ficar, né? Não pode. Foi a aeronáutica. Já antes do militarismo, eu já estava empreendendo. O que você fazia já? Então eu já tinha uma empresa de cama, mesa e banho. Então eu tive que emancipar a minha idade para ser empresário, para ser empreendedor. Já tinha um CNPJ já? Já tinha um CNPJ. Era menor de idade ainda? Considerando para um empreendedor, eu ainda era menor de idade. Então eu tive que emancipar a minha idade para partir para o mundo dos negócios. E aí você já trabalhava com cama? Como é que era esse negócio? Era vendendo de porta em porta? Já tinha uma loja? Como é que era isso? Como é que você começou isso aí? Não tinha loja, só tinha um cômodo lá onde chegava a mercadoria, tinha que montar uma equipe. Imagine você com 20 anos, 19 anos, montando uma equipe de venda, indo para a rua, batendo de porta em porta para tentar a vida. E aí é onde eu tomei muitos prejuízos, né? Faz parte do empreendedor, né? Isso aí é parte do empreendedorismo, né? E eu já quebrei 8 vezes.
8 vezes, desde os 20 anos que eu sou empreendedor, e eu já quebrei, dos 20 anos para cá, até da última vez que eu acertei, eu quebrei 8 vezes. 8 vezes. Mas enquanto você estava no militarismo, você já estava empreendendo, já estava exercendo as duas funções simultaneamente. Isso, a minha vontade, desde o militarismo, era sair para ser empreendedor. Porque o militarismo era aquele sonho mesmo, mas eu vi que eu não conseguia alçar coisas maiores. E aí, enquanto eu ganhava R$800 como soldado, eu ganhava 5 mil, eu ajuntava 5 mil por dia como empreendedor. Por dia você ganhava 5 mil. Faturava 5 mil. Aí tinha vendedores, equipe, porque também tem uma coisa para quem tá assistindo, tá, gente? Faturamento é uma coisa e o lucro líquido, que é aquilo que sobra no bolso do empresário, é outra coisa, né? Outra coisa. E aí, o que acontece? Faturando desse tanto, sem pai, e eu nunca tive um Mas era muito dinheiro naquela época. Muito dinheiro mesmo. Porque 5 mil naquela época era 50 mil hoje. Tipo assim, né? Para você ter uma ideia, o salário mínimo era 300 e poucos reais. Então eu faturava 5 mil por dia. Com 20 anos, então o que eu fiz? Sem uma consistência, sem um apoio familiar nesse quesito... Quebrando a cara sozinho. Eu comprei um monte de moto nova, carro novo, pagava rodada de pizza para todo mundo que eu via, então eu não tinha consciência de um empresário real mesmo. Assim, você era muito jovem aí nessa época, né? Muito jovem. E aí, tipo assim, você estourava, você era de farra, ia pra farra, porque tem muita galera, eu sei que tem gente nova aí, galera jovem assistindo, que o que pega é estourar na farra. Tu era desse, Isaac, tu era aquele cara realmente... equilibrado mentalmente, talvez até espiritualmente, que tinha aquela disciplina, que não era de ir pra balada nem gastar à toa, ou não? Você foi daquele que curtiu a vida ali, né? Um fator decisivo e muito importante na minha vida foi que eu nasci em berço evangélico. Então eu já sou a 4ª ou 5ª geração de cristãos, tudo nascendo em berço cristão. Até pelo nome aí já dá pra saber, né? Que não tem como negar, né? E aí, nasceu no berço evangélico. Aí a galera me chamava de Isaac Jacó na escola e ficava tirando sarro de mim, Isaac Jacó, até que eu adaptei meu nome para Isaac Jacob. Aí a galera já começou a me olhar diferente. Não, Jacob. Peraí, o nome é forte, agora é Jacob. E aquele Jacob parece aquele negócio. Chegou esse cara não é muito bem na cabeça. O Jacob, cuidado. Esse cara deve ser alguma coisa. E aí, pagava... Eu não era de farra, mas eu não tinha consciência de dinheiro. Então eu pagava tudo para todo mundo. E eu tinha muito amigos interesseiros no dinheiro. Então eu pagava... Eu ia sempre tirar moto nova, sempre comprava carro, moto e mais moto. E gastava o dinheiro assim, sem ter consciência do que era dinheiro. Então se eu tivesse um pai para me dar um cascudo naquela época, talvez eu não tinha feito tanta besteira quanto eu fiz. Então, agora você tocou no ponto. Então, tipo assim, você cresceu ali meio que com essa figura paterna ausente? Exatamente. Desde quando? Desde que idade? Sempre. Minha mãe, quando veio para São Paulo, meu pai se separou, ele não quis e largou minha mãe com todos os filhos, são 3. E aí eu cresci fui criado pela minha irmã. Como foi essa lacuna de paterna, né? Porque eu sei que isso significa muito. Como é que foi pro Isaac crescer, talvez longe do pai ali, tendo realmente como a mãe, sua irmã te dando esse suporte e tudo? Como é que foi? É muito difícil, até porque quando você perde essa figura masculina dentro de casa, você fica sem referencial. E todo o seu referencial está em uma mulher. E a mãe, ela nunca vai ser pai. E o pai nunca vai ser mãe. Então sempre vai faltar alguma coisa. Então faltou muito isso, faltou muita disciplina. Eu fazia o que eu queria, porque eu não tinha um referencial. E isso me quebrou muito, muito. E aí eu tive várias decepções em todas as áreas da vida. Isaac, se você pudesse dar um recado aqui para esse pai, que muitas vezes é ausente na vida do filho, o que você falaria para ele aí? Eu falaria que o filho, ele não é um estorvo. O filho, ele é um presente de Deus e ele pode te levar a um patamar muito maior. Talvez, independente da condição financeira que você tem, porque tem muito pai que ele tem os filhos como, eu não queria ter esse filho. Eu não queria. Então esse filho para mim é prejudicial. Aí não quer viajar.
Não quer viajar? Não, eu tenho filho. Então sempre o impedimento do crescimento desse pai é o filho. E eu queria dizer para você que filhos são bênçãos de Deus. Eu descobri, mesmo não tendo pai, eu fui todo esse referencial na vida do meu filho. E o meu filho sente essa segurança de pai, porque tudo que eu não tive, eu transformei em potencial e transmito isso para ele mediante a um padrão bíblico. Isso ajuda muito. Olha, foi feito um estudo que a pessoa que realmente ela entende a sua família, ela assume a sua paternidade, né? O seu exercício como pai, como esposo, ele prospera, chegando... Isso é um estudo, tá? Chega a prosperar 2000%. As pessoas que de fato assumem a responsabilidade com a família, ele cresce. Não tem como não crescer, não tem como não prosperar. Quando você entende e vira essa chave na sua cabeça, que você é um provedor pro seu lar, como que você não cresce? Como que você não prospera? Olha, tem até a própria palavra fala de Enoque, que ele andou com Deus e Deus tomou Enoque. Mas sabe qual foi o divisor de águas na vida de Enoque? Foi quando nasceu o seu filho. Foi a partir daquele momento que a Bíblia diz que Enoque passou a andar com Deus por causa do nascimento do seu filho. E daquele dia em diante, Enoque andou com Deus. Inclusive, um filho pode te aproximar de Deus. Você não tem noção do que te aproxima de Deus ser pai. É ou não é, Isaac? É o referencial de amor. É um referencial de amor. Então, assim, o pai ou a mãe, ele dá a vida pelo filho. O pai ou a... Isso são faíscas do amor de Deus que ele sente por nós. Imagine a transmissão de Deus em relação à humanidade. Ele fala assim, ó, pode a mãe abandonar o filho? Todavia, se ela abandonar, que é muito difícil, todavia eu não abandonarei vocês. O pai está presente. O pai está presente. A gente tá vendo aí. Vamos lá, rapaz. Eu quase me emocionei aqui já. Isaac veio para Brasília, empreendendo, começou com esse negócio de cama, mesa e banho. E aí, Isaac, como é que foi a trajetória para chegar hoje? Né? Hoje você é dono de uma grande empresa que atende o Brasil inteiro, né? Mas como você falou, você quebrou 8 vezes. Mas como é que foi essa trajetória para chegar até aqui? Depois desse passo, né, que foi seu primeiro negócio, cama, mesa e banho, como é que foi desenrolando até chegar aqui? Responsabilidade com o dinheiro, porque olha só... O dinheiro não leva desaforo. Não leva. Dinheiro não leva desaforo. Para todo mundo que está assistindo, o dinheiro é relacional. O dinheiro é como se fosse um casamento. Se você tratar bem o dinheiro, ele te coloca entre os príncipes. Se você não souber lidar com o dinheiro, ele te coloca na lama com os porcos. O dinheiro tem uma relação com o homem. Se o homem tratar bem, ele vai colocar ele bem. Se tratar mal, ele vai jogar na lama. Dinheiro não leva desaforo, gente. Isso é forte. E aí, vindo para cá, eu já tinha quebrado. Eu lembro que eu cheguei aqui em Brasília. Eu ganhava R$400, porque eu já tinha quebrado totalmente. E aí eu fazia bico, eu ganhava R$400, pagava 270 de aluguel. E sobrava R$70 para me comprar comida. E às vezes faltava. Aí eu tinha que... Eu lembro que eu tinha um amigo que me dava... que emprestava um pouco das compras dele para mim chegar até o dia de eu receber e comprar o resto das coisas para a gente se alimentar. Porque eu quebrei totalmente e não conseguia levantar. Eu lembro que uma determinada vez, e aí eu tive que... Para eu me levantar, foi muito difícil, eu precisei do apoio da minha mãe num certo momento para cuidar do meu filho, mas por pouco tempo. E eu morava numa kit. Eu lembro que tudo que eu tinha era um saco de lixo, cheio de roupa, um colchão inflável e uma televisão, um tubo de madeira, aqueles tubos de... Eu lembro aquelas televisões. Quadrado assim, de madeira em volta. Então eu só tinha um saco de lixo cheio de roupa e um colchão inflável. Era tudo que eu tinha. E ali, quando eu falava e eu orava a Deus, dava eco, porque... Não tinha nada. No cômodo, vazio. Dava eco. Só que assim, eu nunca fiquei desesperado, eu mantive sempre a minha calma, e eu todo dia orava a Deus, sempre acreditando, Senhor, amanhã vai ser diferente. Eu vou mudar a minha história. Eu acredito que eu vou mudar nisso. Nunca liguei para minha família pedindo nada, nunca implorei para ninguém pedindo nada, não pedi nada para ninguém, apenas
Era eu e Deus no quarto. Nunca ficou se vitimando, murmurando, com aquelas lamúrias. Comiseração. Gente assim não prospera, não sai do lugar, né, Isaac? Exatamente, aí não prospera. Para prosperar, você vai precisar de algumas chaves que a gente vai soltar aqui. Então, foi exatamente assim que eu me vi até o dia que eu decidi me levantar e Aí você abriu outro negócio. E abri um outro negócio. O que você negócio. abriu aí nessa época? Eu abri uma empresa chamada Cobrasil, que era uma empresa de cobrança. Eu tive muitos contratos bons, contratos com cartórios, e deu para ganhar bastante dinheiro. Só que como eu perdi os contratos e tudo, nessa época foi a última vez que eu quebrei, foi em 2014. Então essa empresa também quebrou de cobrança? Quebrou também. Quebrou também em 2014. Foi em 2014. Isso. Você ficou quantos anos com essa empresa? Fiquei muito tempo. Eu devo ter ficado uns 7, 8 anos com ela. Mas conseguiu ganhar um dinheiro legal já nessa empresa? Consegui ganhar, mas assim, ainda me faltava consciência. De faturamento, chegou a faturar quanto? Mês? Eu cheguei no mês de pico 40 e 42 mil, mas aí o lucro também era 100%, né? O lucro desse faturamento. E sobrou ali para mim, eu lembro que sobrou uns 18, 19. Para mim aquilo era muito. Pra época também, né? 2014. Era muito dinheiro. Mas mesmo assim, eu quebrei e eu me vi sem saber o que fazer. E foi aí que aconteceu tudo. Eu lembro que a minha esposa me pediu para me trabalhar na CLT. Assinar a bendita carteira. Ela falou assim, larga essa ideia, pelo amor de Deus. Olha, sabe, vou te falar um negócio. Mas hoje, quando eu encontro alguém que é CLT, às vezes a gente tem que dar um sacode e para tentar despertar o lado empreendedor, né? Dessa pessoa para ela realmente prosperar. Isso. E aí quase que você se viu refém de assinar a carteira. Não, eu até liguei para os contatos para mim poder, porque o desespero era muito grande. Porque a mulher, ela não aguenta passar prova. Não aguenta. Mulher não aguenta passar prova. Né? E aí foi onde tudo aconteceu. E olha só, foi algo extraordinário. Porque eu lembro que nesse dia eu falei muito sério com Deus. Só eu e Deus no quarto, eu peguei uma folha de papel, na verdade 5 folhas, falei tudo o que estava acontecendo, falei toda a minha vida para ele e falei assim, a partir de hoje, Senhor, eu preciso de uma empresa que nunca mais irá quebrar. E eu preciso de um plano de ação para essa empresa agora. Eu preciso de um projeto, de um nome, de um plano de uma ideia, tudo. De uma ideia, de uma estrutura. Você pediu para Deus te dar o esqueleto do negócio. Chorando naquele momento no quarto, e como se alguém tivesse ditando tudo para mim. Naquele momento eu comecei a escrever a empresa. Toda. 5 folhas. Naquele momento, de uma oração sincera, foi revelado toda a estrutura da empresa para mim, através de uma oração sincera. E Deus te deu a inspiração da tua empresa. Olha, eu vou falar uma coisa para você que está em casa. Às vezes eu assisti uma ministração do Mike Murdock. E ele disse assim, que um homem só precisa de uma ideia para se tornar milionário. E na ministração ele dizia, peça isso a Deus. Peça para Deus uma revelação. Peça para Deus uma inspiração. Peça para Deus uma ideia que pode revolucionar a sua vida. E essa palavra é verdadeira. Porque você tem noção que você está falando aqui, se alinha, né? Sim. Deus te entregou a ideia, Deus te entregou o projeto, Deus te entregou... Assim como ele fez com Noé. Noé constrói a arca, mas está aqui. Ó. Ele deu toda a planta de como ele... O tamanho, a dimensão, a altura, material. E é isso que Deus faz. E o melhor de tudo, eu acredito, Isaac, é nascer uma empresa que foi desenhada por Deus. Desenhada por Deus. Mas olha só, como no Antigo Testamento Deus deu Canaã para Israel, só que assim, mesmo Deus dando Canaã, falou assim, agora vocês têm que tomar. Vocês têm que se levantar, pegar a espada e ir atrás e tomar a terra. Exatamente. A terra é de vocês. Deus dá o direcionamento, mas quem tem que botar a mão na massa é a gente, é você que está em casa. Deus me deu toda a estrutura. E eu lembro que nessa época eu estava tão quebrado que a única coisa que me sobrava por mês era R$800 e eu pagava aluguel.
Não foi impedimento. Eu vou falar uma coisa muito profunda aqui para vocês. A chave. Até para todo mundo que está no estúdio aqui. Para todo mundo aqui, ó. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de decisão. Porque quando você se decidir, o dinheiro vai vir de algum lugar. Você não precisa de dinheiro para fazer nada. Você precisa de uma decisão. Olha aí. Porque quando você se decide, o universo começa a trabalhar ao seu favor. Mas você sabe, Isaac, que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de tomar uma decisão. Tem. Não consegue tomar uma decisão nem do que vai comer. Não consegue. Não consegue tomar uma decisão de nada. Cara, pessoas que não sabem tomar decisões são pessoas que não prosperam. Pessoas decididas são pessoas que prosperam. Exatamente. E o maior erro é você delegar para alguém decidir por você. Não pode. Não é, Isaac? A decisão é pessoal. As pessoas, olha, eu sei que tomar uma decisão às vezes é um negócio duro. Tem um preço tomar uma decisão. Mas a recompensa de você tomar uma decisão, meu amigo, isso regozija a sua alma. Isso é oxigênio para a sua vida. É a recompensa da decisão. E tem que ser homem para tomar decisões. Tem que ser homem. Porque assim como uma academia, você fala assim, não, eu vou fazer academia. Mas essa decisão de fazer academia vai imputar você acordar cedo, você mudar a sua roupa para ir comprar trajes novos, você fazer aquele trabalho todo, esteira, halter, leg press. É uma decisão que por trás disso vem outras, mas vai trazer benefício. Isaac, vou falar mais. Tem gente que não vai na vida sentimental porque não consegue tomar a decisão. Se casa, se não casa. Ó, eu conheço pessoas que estão embrulhando um relacionamento há anos, não atam nem desata, como diz, porque não tomam uma decisão, nem de separar e nem de casar. Não prospera, não vai pra frente, é um relacionamento falido. Concorda? Concordo. Você sabe que eu pensava que o cara só prosperava quando era solteiro? Eu pensava isso, eu tinha isso. Não, você vai crescer, você tem que ficar solteiro, porque casado vai dar mais despesa. Não é isso. Quando você é casado, você une propósitos. Eu prosperei muito mais depois que eu casei. Depois que eu casei, e mesmo passando por todo esse processo, a gente vai chegar lá, nós vamos desenrolar isso aí, nós vamos falar sobre isso. Mas voltando ali, quando eu tive o direcionamento, aí o que eu fiz? Foi algo de Deus. Eu reuni minha família na sala, minha esposa e meu filho, e falou assim, ó, eu ganho R$800, a minha situação é essa. Só que esse é o último dia que isso vai acontecer. Eu decido mudar de vida, eu decido mudar a minha família, a história da minha família. Daqui 30 dias nós vamos se reunir novamente. E essa história vai mudar. Eu fiz essa reunião com a minha família. O que aconteceu? No outro dia, não estava fácil. Botei uma pastinha debaixo do braço. Fui para Águas Lindas, vender no sol quente de porta em porta o meu produto, que já é a empresa que eu tenho até hoje. E aí, tomei muito não na cara. As pessoas me xingavam, não queria saber. Eu não sabia me expressar, não conhecia muito bem, mas eu tinha muito ousadia. Foi tomando as pancadas. Mas ó, só para o pessoal que está assistindo aí saber, o Isaac, né? Qual que é o seu produto? Você foi vender de porta em porta. Qual foi o insight, né, que Deus te deu, essa inspiração de você fundar a sua empresa hoje? Vamos lá, só para a galera que está assistindo. Sua empresa já chegou a faturar quanto em um mês? Você está falando hoje ou antigamente? Não, a sua empresa atual hoje. A gente fatura em torno de quase R$500 mil por... Então, vamos lá, quase R$500 mil. E aí, quando você começou, que você foi lá para Águas Lindas começar a bater de porta em porta, olha só, qual foi o produto que você levou para essas pessoas? Então, nós começamos a levar as consultas, né? Que são as consultas... Produto era consulta veicular, consulta de restrição e consulta de localização. Então, a gente tem os nichos de 3 produtos. De segmentos, os segmentos das empresas que a gente... Então, eu já ia na empresa certa. Só que a gente tomou muito não. E eu lembro que eu ia e eu só tinha o dinheiro da passagem ou da gasolina de ida e volta, que eu tinha um carrinho bem velho, e R$5 para comer marmita na rua. Então, e eu tinha que ir no pior restaurante para não ficar com fome. E bebia água e ia o dia todo. Sol quente, 3 horas, 4 horas, minha cabeça estava fervendo, pulsando de dor, de tanto andar em Águas Lindas no sol quente. E aí foi assim que eu fui construindo aos poucos. Aí, depois do próximo mês, eu cheguei lá para minha família e falei, ó, mês passado eu ganhei R$800, agora tá aqui, R$2.500.
Você já saltou de 800 para 2.500. Só que eu falei assim, ó, no mês que vem vocês me aguardem, porque a história vai mudar. No outro mês eu cheguei com 4.500. E aí eu falei assim, só que vocês me aguardem, porque no outro mês a história vai mudar. Aí não parou mais. Mesmo eu sendo o meu primeiro vendedor, aí eu arrumei mais um ajudante, até eu conseguir montar um time e avançar, e alavancar mesmo a empresa. Só que assim, para alavancar ainda, mesmo com uma carteira de cliente grande, eu tive que tomar algumas decisões, e que é um ponto-chave que a gente estava conversando ali, que eu quero falar para vocês. Que foi o desbloqueio, né, Primeiro você tem que saber onde você está. Por exemplo, se eu ligo para você e falo, como é que eu posso chegar nesse estúdio? O que você vai falar para mim? Onde é que você está? Porque aonde você está vai determinar a direção. Se você sabe para onde você está, vai determinar a direção para onde você vai. Então você vai falar, olha, você vai pegar aqui a IPTG, vai virar aqui, vai entrar. Ou seja, você vai me dar um direcionamento, porque eu sei, eu reconheço aonde eu estou. Então foi a primeira chave que eu tive, foi reconhecer onde eu estava. E depois foi a desconstrução das crenças limitantes. Porque todo ser humano é carregado de crença limitante. E aí vai. Conforme a história que eu falei, ausência de pai, sistema religioso, amigos, estudos, escolas, faculdade, vizinho. É uma somatização de coisas e vai montando uma somatização de coisas, vai montando crenças dentro da sua cabeça. E qual que é a crença do sistema hoje? Você tem que estudar, se formar, arrumar um emprego, fazer uma viagem por ano nas suas férias, comprar um carro financiado, aposentar e morrer. Na verdade, esse é o enredo que muita gente vai receber até dos pais. Sim. Até dos pais. Olha, você tem que estudar, arrumar um emprego, né? E viver essa vida condicionada a um padrão. Sim, exatamente. E aí, quebrar essa crença que você falou é difícil, às vezes. Muito difícil. A minha sorte é porque eu sempre pensei fora da caixa. Eu sempre pensei fora da minha família, fora do que minha família pensava. Todo mundo achava que eu era doido. E chama mesmo, já fala que você é louco, você é doido. Porque quando se é empreendedor, ninguém acredita em você. Olha, eu vou falar, minha esposa não acreditava em mim, o meu filho não acreditava em mim, o gerente do meu banco não acreditava em mim, os irmãos de igreja não acreditavam em mim, meus amigos não acreditavam em mim. Ninguém acredita em você quando você está na trajetória do sucesso. As pessoas vão querer saber como você conseguiu quando você alcançou o sucesso. Mas na trajetória, ninguém quer saber da sua vida. E foi exatamente essas crenças que eu tive que quebrar. Eu lembro que um livro-chave que eu li, para quebrar, desconstruir essas crenças, A Ciência para Ficar Rico, Wallace The Water. Esse livro mudou minha vida, de 1900, A Ciência para Ficar Rico. Foi aí que eu fui desconstruindo muitas crenças. Amém. Não vos conformeis com este mundo, com esse sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar a mente, mindset, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E teve uma pessoa esse final de semana que falou assim, olha, fulano de tal é muito inteligente, ele é um cara de milhões, investe nele. Eu falei assim, olha, se superinteligência fosse fator para se ganhar dinheiro, o professor era rico. Esse não é um fator para ganhar dinheiro, é decisão. É você estar atento ao que o mercado está pedindo, ter ideias novas, decisão, desconstrução de paradigma, acordar cedo. O Milagre da Manhã é um livro excelente para você aprender sobre isso. Que quem não vence a cama não vence mais nada. Não vence mais nada, tem que acordar antes do sol. E são conselhos e chave que, se você seguir, você vai ser muito feliz. Pra gente fechar aqui esse bate-papo legal, eu sempre falo até pros meninos que aqui eu tenho parceiros de trabalho. É melhor ter sabedoria do que inteligência.
Exatamente. Não é? Sim. Tem muita gente que é inteligente, muito inteligente, passaria em qualquer concurso, qualquer prova, não prospera porque não tem uma coisa, sabedoria. Tem pessoas que não têm a quinta série, não tem, né, todo um estudo, não tem todo um arcabouço acadêmico, mas ele tem uma coisa, Isaac, que se chama sabedoria. E pessoas sábias são pessoas que prosperam. Sabedoria, né? Que vem do alto, é isso, né? Sabedoria, por isso que Salomão pediu sabedoria. Sim. O cara se tornou um fenômeno, sabedoria. Então você que está aí do outro lado, peça para Deus. Claro que é bom ser uma pessoa inteligente, e se você puder ser uma pessoa inteligente e sábia, acabou, ninguém te segura. Mas mesmo você não sendo tão inteligente, se você pedir esse atributo para Deus, de ser sábio, você já rompe, prospera, você conquista. Eu só queria terminar falando uma coisa que hoje eu me tornei, além do CEO da Vale do Cadastro, construtor, e foi nessa de construção também que eu acabei conhecendo você através dos consórcios e virando seu cliente. Isso. E aprendi, né, Eclesiastes 11:6, para você ter múltiplas fontes de renda. Então eu vejo oportunidade em cada área de negócio. Onde as pessoas falam, não, isso não vai dar certo. Eu falo, não, quando a massa está dizendo que não vai dar certo, é porque vai dar certo. Vai dar certo. E quando a massa está falando que vai dar certo, eu pulo fora. Então, são vários fatores. E para mim, o consórcio é uma oportunidade. É uma oportunidade de você aplicar ali o valor. Se você for contemplado, você tem a opção de vender o seu ágio, ou de aplicar numa nova construção, que eu tenho essas construir ou sair do aluguel, ou, né, ter o seu primeiro imóvel. Exatamente. É bom demais conquistar seu primeiro imóvel. Muito bom. Né? Ou recomprar um imóvel que já tem que fazer dinheiro. Exatamente. Mas, e o próprio aluguel, né? O próprio aluguel do imóvel que a pessoa comprar vai pagar a própria parcela. A própria parcela do consórcio. Você vê que é um sistema que se alimenta, né? O consórcio. E de fato ajuda pessoas a prosperar, ajuda pessoas a elevar o nível, como a gente estava falando. O consórcio é uma excelente ferramenta. Está aqui o Isaac, um cara empreendedor, um cara não só inteligente, um cara sábio, que tem experiência, né, de campo, de vida, atua em outras áreas, usa o consórcio como estratégia hoje para alavancar, para construir mais, para fazer mais. Né? Eu quero demais agradecer o Isaac. Isaac, aqui as portas estão abertas para você. Isaac, para a gente fechar aqui, me deu vontade de fazer essa pergunta, que um dia desse a gente deu uma volta e perguntei, Isaac, se você fosse empreender algo novo hoje, o que você faria? Eu empreenderia continuaria em construção. Construção é algo novo, porque construção, desde que terra é terra, nunca... Ninguém perde imóvel, né? Ninguém fala que construção pode estar em crise em um momento do mercado imobiliário, mas nunca vai perder o valor, sabe? Eu acho que é uma das áreas, setores perenes, né? Você ter múltiplas fontes de renda, isso é muito importante, porque numa eventual crise de algum desses serviços, desses empregos, desses empreendedorismo, né, você tem como é que fala? Você vai ter uma renda de outro, né? Então, múltiplas fontes de renda. Tenha sempre múltiplas fontes de renda para garantir ali a vida. Porque a sua família merece, o seu filho merece, a sua esposa merece, dê o melhor para eles. Tem gente que fica se limitando, tentando guardar ali o tempo todo e não desfruta. Não sabe fazer uma viagem, se priva por causa de uma consciência, por causa de uma crença, né? Então, o conselho que eu dou, pesquise muito sobre mercado e é isso aí. Tá, gente, eu vou falar por mim. Eu aprendi, agregou para mim, tenho certeza que agregou para todos vocês, que inclusive estão aqui nesse estúdio, sim ou não? Galera aqui, e aí, Jéssica? Top, hein? Hugo, tava todo mundo ali, o Claudênio, galera toda aqui assistindo aqui, vidrado aqui esse bate-papo, a história do Isaac. Galera, ó, já se inscreve no canal, a WA, eu vou trazer muitos clientes assim como o Isaac, eu sou uma carteira aqui de cliente, assim como o Isaac, que tem história, que pode compartilhar de fato a vida real dos negócios. Sim. Então, gente, nós vamos trazer essas pessoas aqui para enriquecer.
enriquecer em todos os sentidos. Então se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse momento que você achou interessante, segue a gente nas redes sociais, tá bom? Que tá passando aí. E até o próximo WA Podcast. Vamos dar uma salva de palmas aqui, galera, pro Isaac. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Falou, gente. Tchau.